O que dá mais dinheiro na área da estética? Você que está se sentindo perdido na área, deseja se destacar e deseja saber o que está valendo mais a pena? Vem comigo que hoje o assunto do vídeo é muito importante. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Thaís Coelho, sou esteticista e hoje eu vim abordar com vocês um assunto que interessa a todos, que a gente vai falar aí sobre a questão financeira, dinheiro, o que mais está valendo a pena na área da estética. E esse vídeo é para você que está se sentindo perdido, que está com dúvidas, seja estudante, seja profissional. E eu vou separar esse vídeo em 3 tópicos importantes para vocês entenderem melhor o contexto com base na minha experiência profissional, para que eu ajude vocês de uma forma mais simples e eficaz. Vamos nessa? Primeiro tópico: trabalhar em algum lugar versus empreender. Quando a gente volta lá no vídeo da minha trajetória, eu vou até deixar linkado aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais da minha história, mas de uma forma bem breve. Eu comecei atendendo no meu quarto e nesse primeiro momento eu atendia só limpeza de pele, então eu não tinha como fazer outros tratamentos, eu não tinha como levar muitas pessoas na minha casa, e então eu ficava muito limitada. Foi aí que eu comecei a trabalhar fora, né, mais na área. Eu entrei num salão de beleza e aí eu já podia atender mais com limpeza, com drenagem, massagem e outras coisas. E quando a gente fala trabalhar para alguém, geralmente a gente trabalha aí com porcentagem. E na época eu ganhava 35% por procedimento, e eu tô falando esse número porque eu moro em Mogi das Cruzes, que fica pertinho aqui de São Paulo, da capital, e pelo que eu sei, né, pelo que eu pesquiso, não fica muito longe disso, né, aqui na minha região. Então, por volta aí de 35% é que a maioria dos profissionais, a maioria dos lugares, vão pagar para pessoas, né, que vão trabalhar dessa forma. E aí o meu primeiro salário nesse salão de beleza foi R$500. E foi relativamente baixo, né? Mas aos pouquinhos, né? Eu fiquei lá por 5 meses e aos pouquinhos esse número foi crescendo, eu fui aumentando um pouquinho, mas lá não era um salário assim que eu estava tão satisfeita. E eu queria mais, eu queria, né, ter mais autonomia em alguns tratamentos, e como era um salão de beleza, eu trabalhava sozinha, era só eu na área da estética. E eu como profissional, eu falo eu, Thaís, eu queria ter uma experiência em uma clínica, né, que eu pudesse trabalhar com outras coisas, que eu pudesse ter mais aprendizagem, né, enfim. E quando eu migrei para a clínica, né, onde eu trabalhei por cerca de 2 anos, que foi a clínica que eu trabalhei antes de eu começar a empreender, eu já comecei a ganhar aí 30%, né, era 5% a menos do salão, porém lá eu conseguia trabalhar com outras coisas, os valores dos procedimentos eram um pouquinho mais caros, eu não trabalhava sozinha, tinha minha chefe, tinha outras pessoas lá também, e aí eu comecei a ganhar um pouquinho mais. Porém, eu não passava, era ser sempre assim essa média de R$2.000. E o que eu quero falar pra vocês é que quando eu falo de trabalhar para alguém, ou nessa parte de porcentagem, ou quando é CLT, aqui na minha região, por exemplo, uma esteticista ganha em média R$1.500, R$1.700. Né? E aí quando a gente está falando aí esse assunto de MEI, né, que aí a pessoa ganha conforme a porcentagem, conforme for fazendo mensalmente, semanalmente, vai variar aí cerca de R$2.000 também. E é difícil você ficar muito longe desse valor, porque pensem comigo, você tem ali um número de horas que você vai trabalhar. Eu, por exemplo, trabalhava ali cerca de 8 horas mais ou menos. Então eu tinha um número X de clientes que eu podia preencher nesse tempo, e eu não conseguia ultrapassar disso. Às vezes a gente poderia aumentar o valor dos procedimentos, ou eu poderia vender outro produto, e eu vou chegar ainda nesse assunto, porém eu sempre ficava ali nessa média de R$2.000. E aí o que eu quero chegar para vocês, quando a gente fala de empreender, para mim empreender foi uma das melhores coisas que eu fiz profissionalmente, para minha cabeça, para tudo, assim. Eu cresci em muitos aspectos e para mim foi uma realização de um sonho. E quando eu comecei a empreender, que eu abri esse espaço que vocês estão vendo aqui no vídeo, na minha primeira semana, gente, primeira semana empreendendo, eu ganhei mais do que eu ganhei trabalhando um mês na última clínica que eu trabalhava. Então, assim, foi uma felicidade muito grande pra mim. Eu quero que vocês entendam que apesar de empreender ser difícil, de ter os seus obstáculos, os seus desafios, de você ter aí a responsabilidade de arcar com o seu local, de arcar com os gastos, vale mais a pena. Porque quando a gente fala aí financeiramente, mesmo com os seus gastos, você é o dono do seu negócio, você vai ganhar, né, aquele um X valor muito mais alto comparando aí de porcentagem. E eu falo isso mesmo
é engraçado porque quando eu trabalhava na clínica, eu atendia às vezes muita gente. E já aqui no meu espaço, eu atendo cerca aí de 4, 5 pessoas por dia. Eu até abordei esse assunto no meu e-book, vou deixar aqui embaixo o link para vocês conhecerem melhor, né, que é o Estética Empreendedora. Para você que tem dúvida, né, que quer começar a empreender, já aprende, quer saber mais sobre planejamento financeiros e afins, vou deixar o link aqui embaixo para vocês conhecerem. Então é interessante, né, que por isso que eu tô falando a minha trajetória para vocês, que foi um caminho, né, até chegar onde eu cheguei. Pode ser que você que tá me assistindo saia da faculdade e já tenha uma cabeça mais firme, já tenha, né, esse espírito empreendedor e já queira já empreender, e ótimo isso, vai atrás, corra atrás disso, tenha conhecimento e seja sábio, né, nessas suas escolhas, no que você vai fazer, né, nessa questão da estética. Então, nesse primeiro tópico, vale muito mais a pena quando a gente empreende em relação a trabalhar para alguma pessoa ou a trabalhar para alguma clínica em CLT. É claro que eu tô falando isso em relação à questão financeira, né? Mas pode ser que você que está me assistindo, no primeiro momento não deseja empreender ou quer trabalhar um tempo por CLT ou quer trabalhar por alguém em porcentagem e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Só tô falando como uma dica para vocês. E se esse tipo de assunto tá fazendo sentido pra você, se você gosta sobre estética financeira e quer que eu traga mais desse tipo de assunto aqui no canal, aproveita e curte esse vídeo, clica aqui embaixo também pra você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e vamos voltar para o vídeo. Segundo tópico, procedimentos. Esse tópico é muito importante porque eu, como esteticista, eu trabalhei já com alguns procedimentos e eu não vou, obviamente, falar aqui todos pra vocês, mas eu vou falar dos que eu tive contato e de que eu sei, né, por conhecimento, em relação à estética facial e a corporal. Ambos têm seus prós e contras, e aí eu posso ajudar vocês em relação no que vale mais a pena, em relação não só aos procedimentos, mas o que vocês podem fazer para agregar mais valor ali e ganhar mais dinheiro. Quando a gente fala de estética facial, a gente fala de um procedimento que demanda mais gasto, porque a gente gasta mais produto ali, porém é um procedimento que a gente tem um ticket mais alto. Então, limpeza de pele, tratamentos, né, faciais em gerais, são geralmente mais altos comparados a procedimentos corporais, mas quando eu falo de manuais. Então, por exemplo, massagem relaxante, drenagem, sem contar com aqueles procedimentos que demandam aí de tratamentos, né, com aparelhos, enfim, que são um pouquinho mais caros também, mas já vou falar sobre esse assunto. Porém, a questão facial é que você precisa conquistar o seu cliente e cativá-lo para que ele esteja ali sempre no seu espaço, porque o procedimento facial geralmente ele tem um espaço, um intervalo de tempo maior. Então, quando a gente fala de limpeza de pele, pelo menos o cliente vai estar ali uma vez no mês. Então, o que você vai fazer para cativá-lo, né? Quais são as formas que você pode fazer para que aquele cliente volte mais vezes? Eu conheço profissionais incríveis que trabalham só com facial, e aí elas precisam ou vender produto, ou traçar às vezes um tratamento, mas não só para jogar o tratamento para o cliente, mas pensando ali com carinho naquele cliente para solucionar a queixa dele. Então, tem tudo isso. O facial, ele é muito vantajoso se você quer trabalhar, apesar, né, de todos os produtos que a gente tem que investir, vale a pena. Agora, quando a gente fala de corporal na parte de massagem, de drenagem, que demanda mais da nossa técnica, das nossas mãos e de um creme específico, aí o tempo no corporal é mais vantajoso porque geralmente o cliente está ali uma vez na semana, então a gente consegue fechar pacotes, a gente consegue trabalhar aí com plano de tratamento, é bacana porque não tem tanto investimento, talvez você vai investir em alguns cremes específicos ali para drenagem, um óleo essencial ou outro, mas o cliente está ali semanalmente, então vai valer a pena também. E aí você pode investir, por exemplo, se você trabalha só nessa parte de spa, mais de manual, investir no seu espaço para que o cliente se sinta mais aconchegante, investir no seu Instagram, investir em postagens que vão trazer que aquele cliente se sinta atraído por uma questão mais de bem-estar, pelas propostas que os procedimentos corporais manuais oferecem. E aí também tem a parte corporal, quando a gente fala aí de emagrecimento ou dessa parte de flacidez, que também é show de bola. Eu vejo muitas profissionais que eu sigo que trabalham às vezes com criomodelagem, que alugam aparelho, que alugam às vezes aparelho de laser e fazem aquele laser day, é muito bacana também. E aí você tem que colocar na balança o que vale mais a pena para você, o que você deseja trabalhar no seu coração, que você se identifica, e no primeiro momento que você consegue arcar, porque às vezes você quer trabalhar com corporal e você fala, Thaís, corporal é minha paixão, quero trabalhar com essa parte de emagrecimento,
mas eu não tenho dinheiro às vezes para comprar um equipamento muito caro, então você tem que ir aos poucos e cativando ali seus clientes da maneira como você vai conseguindo e aos poucos você investindo aí nos seus tratamentos. E um outro tópico dentro aí dessa parte de procedimentos que é fundamental eu falar para vocês é a questão de você ter um diferencial, seja em facial, seja em corporal. Vocês sabem que eu amo trabalhar com gestante, eu me especializei nisso e eu sei que eu sou um destaque não só para minha região, mas para outras pessoas também, porque existem poucos profissionais que trabalham com gestante, há uma escassez nessa área. Então procure também por áreas onde as pessoas não estão tão envolvidas. Um exemplo para vocês, não só a estética gestacional, que é maravilhosa, mas também drenagem pré e pós-operatório. Eu recebo, né, muitas pessoas me perguntando se eu faço e eu não trabalho com isso, mas se eu trabalhasse, eu tenho certeza que eu teria algo muito a oferecer, muitos clientes, porque eu tenho muita gente fazendo hoje cirurgia, seja faciais, seja corporais, e faltam também profissionais que se habilitam, que não estão tanto forte aí nesse mercado, não tem tanto conhecimento. Então veja, né, tem essa visão aí, né, de futuro do que você pode trabalhar, que está mais escasso na sua região, que você se identifica principalmente, tá bom? Porque não adianta a gente falar só de dinheiro, mas você não se identifica e você faz uma coisa meia boca, você tem que fazer com gosto, com paixão mesmo. E aí também, só para finalizar essa parte de procedimento, a gente entra aí com a venda de produto, que é muito bacana também para profissionais que querem ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Eu tenho muitas amigas também que trabalham com isso e que arrasam, né, nessas vendas de produto, e eu acho bacana porque principalmente quando você trabalha com a estética facial, você tem uma gama muito grande de produtos para você auxiliar aquele cliente com o cuidado home care, para você dar um plus aí nos seus tratamentos. Então, por exemplo, você fecha um plano de tratamento com o cliente, mas ele vai ganhar ou ele tem às vezes algum desconto com algum produto, ou você já tem ali a pronta entrega. E o produto é legal porque nós profissionais, né, da área da estética, a gente tem cerca aí de 30% de desconto nos produtos. Então, quando a gente vai comprar, a gente consegue aí ter uma renda bem bacana. E teve uma época, principalmente em 2020, que eu vendi bastante produto pela plataforma da BioAge, porque aí eu não teria que estocar esses produtos, eu vendia aí pela plataforma, o cliente fazia o pagamento aí virtualmente e eu recebia esses créditos aí. Você tem a opção de receber dinheiro ou em trocar em produtos da BioAge também. E aí é bem bacana porque às vezes você no primeiro momento não tem condições financeiramente de arcar com muitos produtos, e eu nem te indico fazer isso se você não tem, né, um capital para isso. Ou se você tem, vá com calma, tem aí algum produtinho ou outro que você sabe que você vai conseguir vender. E aí aos poucos você vai estocando ou você vai vendo aí conforme o cliente vai pedir. Hoje eu trabalho com a venda de produtos por meio da encomenda, então eu tenho alguns produtinhos aqui que eu acabo mostrando para as clientes que eu uso na limpeza de pele também, que elas podem utilizar no home care. E como eu trabalho com os manipulados e eles são de forma personalizada para cada cliente, não tem como eu estocar, então eu sempre vou encomendar os manipulados para os meus clientes. E é uma forma também de eu ganhar não só com os procedimentos, mas ter uma renda extra. E o último tópico, mas não menos importante, é o digital. Eu deixei ele por último porque poucas pessoas falam disso e eu, como profissional, né, depois que eu comecei a empreender, eu vi a necessidade de eu migrar também para o digital, para o YouTube, para os meus infoprodutos que eu tenho hoje disponíveis. E eu acho muito importante você, esteticista, rever isso, né? Ter uma visão também no digital. Seja primeiro no Instagram, então tenha uma conta no Instagram, movimente sempre o seu Instagram com postagens falando sobre os seus procedimentos para você alcançar mais pessoas e ter outras coisas aí digitais para te ajudar a ter uma escala. Quando a gente fala de escala, para vocês entenderem, voltando ao que eu falei ali no começo, a gente tem um número determinado de horas e a gente consegue trabalhar ali, mas chega uma hora que não dá mais, não tem como eu encaixar mais cliente, mesmo aumentando o seu valor, não tem como, né? Você tem ali um limite. E quando a gente entra aí com o digital, nós não temos esse limite. Então, para você ter escala, você tem dois caminhos. Ou você agrega aí profissionais que vão trabalhar para você. Então, se você tem profissionais trabalhando para você, você consegue vender a sua hora e vender a hora dos profissionais também. Então, você aí vai ter esse tipo de escala. E aí eu, por motivos pessoais, eu não quis trabalhar dessa forma. Eu quis migrar mais para ter a minha escala no digital. E o digital, gente, é um mundo
incrível, porque você não tem limite. Então eu, Thaís, quis alocar o meu tempo no digital e ter essa escala no digital. Então eu comecei como? Trabalhando forte, tendo presença ali no Instagram, por meio das minhas postagens, de tudo que eu gostava de compartilhar no Instagram. Só que aí eu vi uma vantagem também de eu trabalhar com infoprodutos. E meu primeiro infoproduto foi o meu e-book de como cativar pessoas. E aí, recentemente eu lancei o meu outro e-book de estética a empreendedoras. Então eu tenho esses 2 infoprodutos que eu também tenho a minha renda aí mensalmente. E o bacana do e-book é que, por exemplo, quando a gente trabalha ali com clientes com procedimentos, a gente tem, 7 clientes que a gente pode atender no dia. Agora, o meu e-book, eu posso vender num dia 100, né? Eu posso vender 1000. Lógico que eu tô falando uma coisa muito grande num dia, mas eu posso vender, eu posso alcançar esse número de pessoas, para mais, para menos. Então, assim, a internet, gente, é fantástica. Então você consegue aí trabalhar numa escala muito bacana. E outra forma também que eu quis investir foi a plataforma do meu YouTube. Inclusive, eu consigo clientes pelo YouTube, eu tenho a minha renda com o YouTube também. O meu YouTube hoje é meu trabalho. E o que eu fico mais feliz é que eu tô caminhando para que a maior parte do faturamento da Thaís Coelho Estética seja na parte digital. Então, isso para mim é muito gratificante. Eu tô trabalhando para isso. Futuramente, vocês vão ver, né? Você que me acompanha no Instagram, eu vou lançar os meus workshops, os meus cursos online também. E eu acho muito bacana vocês procurarem saber, tipo, Thaís, mas eu não me sinto preparada ainda. Comece aos poucos, comece investindo no seu Instagram fortemente, mas às vezes, se você não deseja seguir o caminho que eu segui, né, tendo uma presença tão forte assim no Instagram, no YouTube, o que eu te indico, né, que é o básico ali, que é primordial, é você investir pelo menos no Instagram, você ter ali uma plataforma que você possa divulgar os seus procedimentos, que você ali pelo menos semanalmente, né, fale um pouquinho mais sobre os seus trabalhos, poste algumas coisas relacionadas à sua área, poste, né, alcançando ali algumas pessoas, porque é fundamental. Hoje, se você não tem Instagram, você fica para trás. E se você deseja trabalhar com o digital, mas tem ainda dúvidas, tem um pouco de medo, comece pequeno, comece às vezes com um e-book, dando alguma consultoria numa área que você tenha conhecimento, seja às vezes para alguma cliente ou para algum profissional da área da estética também, e vai aí aos pouquinhos caminhando. Então presta atenção no que eu vou falar agora. Nós estamos saindo aí de um caos mundial, de um problema que afetou muitas pessoas, muito profissionais. Então eu, na época, desde 2020, eu vi ali um momento que eu não poderia só depender de procedimentos, porque as pessoas não estavam vindo, né, fazer os procedimentos, estavam com medo, estavam nas suas casas, não viam necessidade de fazer os procedimentos e não tinha nem como, às vezes, atender, né, por diversos motivos que teve, né, durante esses 2 anos. Então hoje, a minha empresa, da Thaís Coelho Estética, ela tem uma renda que não vem só dos meus procedimentos. Eu tenho diversas outras fontes de renda que alimentam a minha empresa. Então, por isso que eu falo para vocês que é muito importante vocês escolherem ali de forma eficaz, conforme a área de vocês e conforme o que vocês se identificam, alguma outra fonte para que vocês não fiquem ali limitados. Então, por isso que é importante a gente migrar também para o digital, que está muito forte hoje. E imagina, né, esse exemplo que eu dei agora para vocês, desse momento que a gente passou nesses últimos 2 anos. Imagina se você ficasse preso só aos procedimentos. Como que, né, ficaria ali sua empresa, onde você trabalha? Então, se você não tem uma presença, por menor que seja no digital, você tá deixando dinheiro na mesa. E o vídeo de hoje é isso. Espero muito que eu tenha ajudado vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês estão pensando em fazer outras formas de renda aí, conforme o que eu abordei no vídeo de hoje. Um grande beijo e fiquem com Deus!